Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Flávia Trevisan e essa aula é sobre o exame físico pulmonar. Quem não viu o vídeo sobre as bases do exame físico, vejam. E para lembrar, nós sempre seguimos a ordem dos 4 passos: inspeção, palpação, percussão e ausculta. No exame pulmonar a gente segue essa mesma sequência. Inspeção no exame pulmonar, a gente começa pela inspeção extratorácica, examinando e inspecionando o que está fora do tórax, como as mãos, as extremidades, orelha, nariz, os dedos. Depois a inspeção torácica, que é a estática e a dinâmica. A importância de examinar, de fazer a inspeção extratorácica no exame pulmonar vai desde a pesquisa de cianose, que é aquela coloração azulada da pele e pode refletir uma deficiência de oxigênio no sangue, até a investigação de alterações das pontas dos dedos, como esse desenho aqui, esse esquema, mostrando o baqueteamento digital, que acontece em casos de hipóxia crônica, por exemplo, câncer de pulmão, paciente com enfisema crônico, ele tem um baqueteamento digital. A unha, em vez de ela fazer esse ângulo um pouquinho menor que 160 graus, ela fica com a conexão entre a unha e o dedo e a pele maior que 180, ele fica com uma ponta de dedo mais arredondada, como nessa imagem aqui. E que o dedo ele lembra muito uma baqueta de tambor, por isso que chama baqueteamento digital. E na inspeção torácica, a gente deve verificar a parte estática do tórax, que seria o formato do tórax, e se tem alguma retração ou algum abaulamento. O formato, a gente tem o normal, tem o tórax plano ou tórax alado, que é quando a escápula é afastada, fazendo o papel de uma asa. O tórax em tonel ou em barril ou globoso, que é um tórax com um diâmetro anteroposterior maior. Se você olha o paciente de lado, ele tem um diâmetro maior do tórax. O infundibuliforme ou tórax de sapateiro ou tórax escavatum, que é um tórax que é afundado, escavado. O tórax cônico ou em sino, ele é menor na região dos ombros e abre na região do diafragma, na transição abdominal. E aí os formatos de tórax que tem a ver com problemas da coluna vertebral, como o tórax cifótico, o tórax escoliótico ou a gibosidade. Dei uma olhada aqui nessas imagens, um tórax normal desse lado e um tórax em tonel aqui do outro lado, mostrando esse diâmetro anteroposterior aumentado. E aqui o exemplo do tórax carinatum, que é esse tórax que é para fora, e o tórax excavatum, que é escavado, tórax de sapateiro, que parece que foi apertado, comprimido na região do externo do processo tifoide. E aqui as alterações da coluna vertebral. Então, primeiro aqui um tórax que é cifótico, que forma essa acentuação do S da coluna. Um tórax escoliótico, que tem um desnível, um desvio lateral da coluna vertebral. E a gibosidade, que é essa hipercurvatura superior da coluna. Já na inspeção dinâmica, o que a gente observa é a movimentação do tórax, por isso que ela chama inspeção dinâmica. Então, vamos sempre observar a frequência respiratória, o número de ciclos por minuto. Lembrem lá, quem não viu o vídeo sobre os dados vitais, tem explicando sobre como contar a frequência respiratória. A expansibilidade, o tanto que esse tórax expande. E a musculatura acessória. A musculatura acessória que a gente fala é a musculatura que vai dar assessoria ao diafragma, quando o diafragma não é suficiente. Então, quando o paciente ele precisa usar musculatura acessória na respiração. Então, tem o que a gente chama de tiragem. A tiragem é quando começa a comprimir, aparecer aqui na fúrcula e na região supra e infraclavicular, verifica a musculatura contraindo e isso rebaixa quando o paciente vai respirar, porque ele precisa usar essa musculatura para conseguir inspirar e expirar. O sinal de Lemos-Torres é essa tiragem, essa contração da musculatura intercostal. E o sinal de Ramon é contratura paravertebral. E daí só de um lado, então paravertebral atrás só de um lado, que é quando tem alguma inflamação da pleura. Também é aqui na inspeção dinâmica que a gente verifica o padrão respiratório do paciente. Se ele tem um padrão normal,
inspira e expira, ou se ele tem algum padrão irregular ou anormal da respiração, dos ciclos respiratórios. Depois da inspeção, a gente passa para a etapa da palpação do tórax. Na palpação do tórax, a gente vai examinar a pele, a expansibilidade, que a gente já viu na inspeção e vamos examinar também na palpação, e o frêmito tóraco-vocal. Na pele, a gente vai verificar a temperatura, o turgor da pele, a umidade. A expansibilidade, a gente faz a medida, a palpação dessa maneira, com a mão apoiada na região supraclavicular do paciente, apoia a mão com os polegares voltados medialmente e pede para o paciente respirar fundo. A gente percebe se essa expansibilidade é simétrica e se ela está normal. E depois vê a expansibilidade, vê então primeiro no ápice, depois vê na base do pulmão, colocando o polegar medial novamente, só que agora na posição vertical, e a palma da mão na base do pulmão, e pede para o paciente inspirar e expirar profundamente para a gente verificar a expansibilidade da base do pulmão. A palpação do frêmito tóraco-vocal é para investigar a vibração das cordas vocais na parede torácica. Então, quando a gente fala, as nossas cordas vocais vibram e essa vibração ela vai reverberando e chega até a parede torácica. E quando a gente põe a mão no tórax, a gente sente essa vibração. Coloca a mão espalmada no dorso do paciente e vai fazendo uma sequência ou em zigue-zague ou em U, pedindo para o paciente falar algo que tenha bastante vibração das cordas vocais. Tradicionalmente, o que a gente pede para o paciente falar é 33. Por causa dos R's, fica um som com bastante vibração das cordas vocais. Então, a gente coloca a mão e pede para ele dizer 33. Lembrem que o que a gente está investigando é a vibração das cordas vocais na parede torácica. Isso é o frêmito tóraco-vocal. Frêmito quer dizer vibração. Depois da palpação, a gente passa para a percussão do tórax. Primeiro a gente faz a punho-percussão da coluna. Lá no vídeo de bases do exame físico tem mostrando como que são as técnicas de percussão. Uma delas é a punho-percussão da coluna. E a percussão dos campos pulmonares, que vai ser dígito-digital. Então, essa é a imagem da punho-percussão da coluna, que é com essa região aqui. A gente bate ao longo da coluna vertebral, para ver se tem alguma irritação, alguma dor. E a percussão dígito-digital. A gente apoia o dedo médio, no espaço intercostal, nas costas do paciente, na região posterior. O médico fica na região posterior do paciente, apoia o dedo médio no espaço intercostal e levanta os demais, porque a gente vai percutir e se eu deixar minha mão inteira apoiada no tórax, eu vou abafar esse som. O som vai sair mais abafado, então você apoia só o que precisa, só o dedo que vai apoiar na pele do paciente e percute com a outra mão, utilizando o indicador ou o dedo médio e bate rapidamente em cima do dedo que está apoiado no paciente, fazendo pressão lá na pele dele, no espaço intercostal. Então a gente percute em cima do nosso dedo e tem que percutir e tirar o dedo na hora, porque também se você percutir e deixar a mão lá, vai abafar o som. E esse movimento ele tem que ser um staccato, ele tem que ser uma batida rápida. Então esse movimento tem que treinar, tem que fazer com que o punho fique leve e com uma mira boa para acertar o teu dedo, para fazer o som da percussão. E a gente vai seguindo, mapeando todo o pulmão, fazendo o movimento de U. Então, do lado esquerdo, direito, direito, esquerdo, esquerdo, direito, direito, esquerdo. Vai fazendo um movimento em U e depois faz na região da base do pulmão. E pode ser feito na região anterior também, a gente pode percutir a região anterior do tórax. Pensem na percussão como um ultrassom sem aparelho. A gente consegue analisar se tem líquido, se tem ar em alguma região, sem utilizar um aparelho de ultrassom. E a percussão ela permite que a gente investigue isso, mas numa distância da superfície de no máximo 5 centímetros. E o som que a gente espera encontrar no pulmão é o som claro pulmonar. E o último passo do exame pulmonar é a ausculta. Para realizar a ausculta, a gente utiliza o estetoscópio, fica na região posterior, o paciente sentado, a gente atrás do paciente, e precisamos saber reconhecer
quais são os sons normais da ausculta pulmonar, para depois a gente conseguir reconhecer os sons anormais e como que é a ausculta da voz. A gente tem alguns sons que são sons normais da ausculta, por exemplo, o som traqueal, que é o som do ar passando pela traqueia, o som da respiração brônquica ou da respiração broncovesicular, que é essa transição de um tubo de calibre maior da traqueia para o brônquio, do brônquio para o bronquíolo, então vai estreitando o diâmetro do tubo respiratório e o ar vai emitindo esse som, que são sons normais. E na ausculta pulmonar a gente tem o som que chama murmúrio vesicular. Esse som, o murmúrio vesicular, ele é a turbulência do ar circulante pelos bronquíolos e ele não tem intervalo, ele é na ins e na expiração. Então, quando enche o pulmão, quando esvazia, a gente escuta o som do ar passando pelos bronquíolos. Esse som ele é totalmente normal. Então, a gente precisa ouvir, auscultar o murmúrio vesicular. E ele é mais evidente nas regiões infraescapulares e axilares, porque tem a escápula, o anteparo ósseo ali que pode atrapalhar um pouco a ausculta. Então, infraescapular e axilar vocês vão conseguir ouvir melhor o som do murmúrio vesicular. E alguns sons anormais que podem ser auscultados. Então, um som que pode ser anormal é a diminuição ou o aumento do murmúrio vesicular. Então, alteração de um som normal. Ou a presença de sons anormais, como os sons descontínuos, que são os estertores. Estertores a gente tem os finos ou os crepitantes e os grossos ou bolhosos. E a gente tem alguns sons que são contínuos. Esses sons contínuos, eles são os roncos, os sibilos, o estridor e os sopros. E a gente tem os sons pleurais, como o som do atrito pleural. As diferenças desses sons, o que cada um significa, isso é assunto para um outro vídeo. E a ausculta da voz é a gente ouvir com o estetoscópio como que é a percepção do som da voz. Quando a gente ausculta normalmente o paciente falando, o paciente fala, a gente está com o estetoscópio lá fazendo a ausculta pulmonar. Não tem como compreender, o som ele é incompreensível, ele é um som que fica todo distorcido na ausculta, a gente tem que tirar o estetoscópio para conseguir ouvir o que o paciente diz. Então a gente auscultando a voz pelo pulmão, pelo estetoscópio, ele fica distorcido, fica um som incompreensível. Quando esse som está compreensível, a gente chama de pectorilóquia. É quando a gente consegue entender o paciente falando durante a ausculta pulmonar. E a gente tem a pectorilóquia fônica e a afônica. A fônica é quando o paciente fala normalmente e a gente consegue entender o que ele está dizendo pela ausculta pulmonar. E a afônica é quando a gente consegue entender o que o paciente diz, mesmo quando ele está cochichando. Quando ele fala muito baixinho, a gente ainda assim consegue entender o que ele diz. Isso tem algumas implicações nas hipóteses diagnósticas do que pode ter de acometimento pulmonar. Então, com esses passos da inspeção extratorácica, inspeção torácica, estática e dinâmica, na palpação da expansibilidade pulmonar, palpação dos campos pulmonares, verificando o frêmito tóraco-vocal, a percussão, a punho-percussão da coluna e a percussão dos campos pulmonares, verificando se o som está claro pulmonar, e a ausculta do pulmão, verificando se o murmúrio vesicular está presente e normal, e se tem algum som anormal, como os estertores ou os roncos, os sibilos, os sopros. A gente fecha a forma, as etapas do exame físico pulmonar.